Bom, prosseguindo então nosso conteúdo, prezados e prezadas, colegas, e o nosso conteúdo de álgebra linear, a partir de agora nós vamos começar esse livro aqui, tá? Essa vai ser a referência a partir de agora, o livro do Alfredo Steinbrüch, não sei como é que lê isso aqui, e do Paulo Winterli, tá? Introdução à álgebra linear. Se alguém não tiver esse livro, tem que comprar, porque pirataria é crime, tá? Então eu não posso fazer nada. Brincadeira, né? Vocês perguntam lá no grupo que alguém pode ser que tenha e mande. Beleza? Steiner. Beleza. É isso. Então vamos lá. Nossa revisão de hoje sobre conjuntos, tá? Primeiro nós vamos primeiro revisar o que é um conjunto e como é que a gente relaciona o elemento com o conjunto, certo? Certo, pessoal? Deixa eu só falar uma coisa aqui, rapidinho com vocês aqui, que eu não quero mostrar no vídeo. Beleza, falei aí. Bom, então vamos lá. Ok. Então, pessoal, o que é um conjunto? Não faço a menor ideia, ninguém sabe dizer com poucas palavras o que é um conjunto, porque não é assim que funciona com esse tipo de conceito. Eu não tenho muito o que escrever agora, deixa eu primeiro mostrar minha cara então para vocês. O conjunto, na verdade, não tem uma definição simples. Por quê? Porque ele é um conceito fundamental. Na matemática, a gente define sempre uma coisa a partir de outras. Então, por exemplo, a gente vai definir o que é espaço vetorial a partir de propriedades, vai definir o que são propriedades a partir de outros conjuntos, né? E, enfim, a gente define vetores a partir do conjuntos números reais, etc. Se a gente for voltando para trás as definições todas, vai chegar uma hora que a gente vai esbarrar nos conjuntos. Então, os conjuntos eles são conceitos fundamentais. E como é que a gente define o primeiro conceito? Não tem como definir a partir de outros, né? Então, o que se faz é fazer uma definição que a gente chama de axiomática. O que significa isso? Significa que a gente define o conjunto a partir das suas propriedades, né? Mas não é isso que nós vamos fazer, porque isso é teoria dos conjuntos. O que nós vamos fazer é dar uma explicação que não faz muito sentido, mas que é o que nós gostaríamos que os conjuntos fossem, tá? Então, o nosso conceito intuitivo de conjunto é o seguinte: o que é um conjunto? Falando de uma maneira coloquial, intuitiva e não muito precisa. Ele é uma reunião de elementos. Tá? Então, por exemplo, quando o conjunto tem um número finito de elementos, a gente representa ele usando chaves e separando os elementos. Então, por exemplo, se eu juntar os números 1, 2 e 3, isso é um exemplo de conjunto. Então a gente coloca os elementos do conjunto, que são 1, 2 e 3, entre aspas, né? Perdão, entre chaves, e separa eles usando vírgulas. É assim que a gente representa. Então nesse caso aqui nós vamos dizer que 1, 2
2 e 3 são elementos do conjunto. Para que a gente não tenha que escrever o conjunto por extenso toda vez, a gente dá um nome para ele. Pode ser uma letra maiúscula. Posso chamar esse daqui, por exemplo, de X. Então, nesse caso, 1, 2 e 3 são os elementos do conjunto X. Deu para entender, pessoal, essa ideia inicial? Tá? E a gente pode representar o conjunto também usando um diagrama, onde aqui a gente coloca o símbolo dele e dentro desse diagrama a gente coloca os elementos 1, 2 e 3, certo? Olha só como como é fácil, tá bom? E aí nós temos a chamada relação de pertinência. A relação de pertinência funciona o seguinte, funciona da seguinte maneira. Lembrou da terceira série? Caraca! Acho que foi por aí também a primeira vez que eu vi isso aqui. Beleza, a relação de pertinência é o seguinte. A gente pega um elemento e a gente vai dizer se ele pertence ou não a esse conjunto. Então, olhando aqui para o conjunto X, o 1 pertence ou não a esse conjunto X, né? Ele pertence. Então, nesse caso, nós representamos isso com esse símbolo aqui, que é como se fosse uma letra epsilon, só que um pouquinho diferente assim, tá? Então, a gente poderia dizer também que 2 pertence a esse conjunto. 2 pertence a X. Aí a gente lê isso assim, né? 1 pertence a X. E a gente poderia dizer também 2 pertence a X, ou 2 é um elemento de X, ou 2 está em X. E a gente poderia dizer também que 3 pertence a X. Mas, por exemplo, e o número π? O número π não aparece aqui. Significa que ele não é elemento desse conjunto. Para expressar essa ideia, a gente coloca esse símbolo de pertence e corta ele na diagonal. Então, isso daqui significa que π não pertence ao conjunto X, não pertence a X. Certo? Da mesma maneira, a gente poderia também dizer que 0 não pertence a X. Beleza, pessoal? Deu para entender essa primeira ideia? Ficou alguma dúvida em relação a essa primeira ideia do que seria um conjunto? Pessoal, fiquem à vontade aí. Suave. Ok. Beleza. Familiarizado, né? Isso é bom demais. Bom, então vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, esses conjuntos aqui. É um exemplo e aí vocês... Vou deixar exercícios também com vocês. Aqui só tá saindo gente direto. Impressionante. Tá. Ah, tá. Ok. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, se a gente considera esse conjunto aqui A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. Nós vamos utilizar várias vezes esse exemplo aqui desses conjuntos. Então eu vou escrever de uma vez aqui e a gente olha de novo se precisar. O conjunto A formado pelos números 1, 2 e 3. O conjunto B formado por 5, 7, 8, 9 e 10. O conjunto C formado pelo 1, 2, 5, 7. O conjunto D que não tem nenhum elemento, que é o chamado conjunto vazio, vou já explicar melhor ele. E o conjunto E formado pelos elementos 1, 2 e 5. Tá? Então, pessoal, esse conjunto D é o chamado conjunto vazio. Na verdade,
D é só no meu exemplo, sempre vai ser representado por esse símbolo aqui. D é só nesse exemplo aqui. Esse é o conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? É uma ideia que, à primeira vista, quando eu digo que conjunto é uma reunião de elementos, não faz sentido nenhum essa definição de conjunto vazio. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o conjunto vazio é, por definição, um conjunto que não tem elementos. Então ele é uma reunião de nada, certo? Só que, na verdade, isso não é uma contradição. Pois é, interessante, né? Isso não é uma contradição. Porque eu não disse para vocês o que é um conjunto. O conjunto ele é determinado pelos axiomas da teoria dos conjuntos que nós não vamos discutir. E lá nessas coisas que a gente não vai discutir, faz sentido o conjunto vazio, certo? É por causa de uma... Enfim, não vou entrar nisso, senão vai confundir. Mas resumindo, o conjunto vazio é o conjunto sem elementos. Então, a gente poderia fazer alguns exemplos aqui disso. Assim, a gente poderia dizer, por exemplo, que 1 pertence a A, mas ao mesmo tempo 1 não pertence a B. Por quê? Porque 1 ele é elemento do A, como a gente pode ver aqui, mas a gente pode procurar aqui no B e não vai achar ele. Então ele não é elemento de B. Agora a gente poderia dizer que qualquer elemento que a gente pensar não pertence ao vazio. Então, por exemplo, 3 não pertence ao vazio. Nunca a gente vai poder escrever que x pertence ao vazio. Qualquer que seja esse x, isso aqui vai ser sempre falso. Então qualquer elemento não está contido no conjunto vazio. Qualquer elemento que a gente imaginar não está contido no vazio, certo? E assim por diante, a gente vai pensando. Então, deixaria como exercício, sugestão de exercício para vocês verificar se é verdadeiro ou falso essas coisas aqui. Diga se é verdadeiro ou falso que 4 pertence a A, que 3 não pertence a B, que π pertence a C e que o número E pertence ao conjunto vazio. Então verifiquem aí se são verdadeiras ou falsas essas afirmações, tá? Como exercício. Ok. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Que já teve no vídeo, mas eu estou revisando para a gente amarrar tudo. Então se tiver alguma dúvida eu posso responder agora. Vou deixar como exercício. Mas eu acho que seria essa a resposta. Só tem que pensar por que mesmo, né? Ok, então, além... seria isso mesmo, só a B é verdadeira. Aí vocês, quem não fez ainda, tentar entender por que só a B é verdadeira, né? Dessas 4 aí que eu sugeri como exercício. Na verdade seria classifique como verdadeiro ou falso, não verifique, né? Em verdadeiro ou falso. Um pequeno exercíciozinho, tá? Exercício para a mente. Ok. Beleza. Bom, além da pertinência, que é eu dizer se um elemento pertence ou não a um conjunto, nós temos a relação de inclusão. A relação de pertinência é uma relação entre um elemento e um conjunto. Agora, nós vamos ver uma relação entre dois conjuntos, que é a relação de inclusão. Então, a relação de inclusão, ela funciona da seguinte maneira. Se todos os elementos
de um conjunto X forem também elementos de um outro conjunto, que eu vou chamar de Y, nós dizemos que X está contido em Y. E nós escrevemos isso da seguinte maneira. Isso daqui seria uma espécie de C diferenciado aqui, achatado em cima, né? Quando todos os elementos de um conjunto X forem elementos do conjunto Y, a gente diz que X está contido em Y, certo? E a gente também pode chamar isso assim. A gente pode dizer que X é subconjunto de Y. Então, X é uma parte de Y que também é um conjunto. Então, é um subconjunto. Ok? Quando isso não for verdade, a gente escreve o seguinte, que X não está contido. Então, é o símbolo de contido, né? Só que cortado no meio aqui. Nós escrevemos isso. X não está contido em Y, né? Que significa o quê? Que significa X não está contido em Y, ou que é a mesma coisa, X não é subconjunto de Y. Quando é que isso vai acontecer? Quando existir pelo menos um elemento de X que não for elemento de Y. Então vamos dizer assim, que para que isso ocorra, basta encontrarmos, né, basta encontrar um elemento de X que não pertença a Y. Não sei se está dando para vocês lerem a minha letra aí, porque a minha letra é problemática, eu estou escrevendo pequeno. Beleza, pessoal? Deu para entender inicialmente assim essa ideia do contido não está contido? Vamos ver um exemplo com base naqueles conjuntos de ainda agora, tá? Nesses conjuntos aqui, A, B, C, D e E. Bom, com base nesse exemplo, tem jeito, eu vou ter que reescrever. Vamos fazer o seguinte, A, eu já ia botar uma seta aqui que eu dou aula de Física 3. Aí quando eu vejo o E, eu já boto uma seta aqui que já é o campo elétrico. Foi automático. Então E, 1, 2, 5. Beleza. Deixa só eu salvar aqui. Tá. Beleza, pessoal? Então, com base nesses conjuntos aqui, vamos ver alguns exemplos, certo? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, nós podemos dizer que E está contido em C.
Aí, cuidado para não confundir esse C do está contido, que é achatadão, com o C da letra C mesmo aqui. E está contido em C. Por quê? Porque a gente poderia representar, por exemplo, assim, ó. Colocar o C grandão aqui. Né? Então, o C vai ter 1, 2, 5 e 7. E os elementos aqui 1, 2 e 5 formam o conjunto E. Então esses elementos 1, 2 e 5 aqui formam o conjunto E. Então todo elemento de E é elemento de C também, né? Ou se a gente colocar um embaixo do outro aqui para facilitar, a gente poderia colocar assim: E igual a 1, 2 e 5, e o C aqui 1, 2, 5 e 7. Então a gente percebe que todo elemento aqui do E está contido, é também elemento do C. Então quando isso acontece, a gente diz que o E é subconjunto de C ou que o E está contido em C. Beleza? Para entender esse primeiro exemplo aí, alguma dúvida? Bom, pessoal, eu sei que eu dei uma bronca lá em vocês, mas não é nada pessoal, tá? Vocês podem ficar à vontade para interagir o quanto quiser aqui. Eu nem lembro o nome de quem enfim, falou um negócio lá que eu achei inadequado, nem lembro quem era. Então, não existe isso de perseguir ninguém, não existe isso de marcação. Eu sei que isso existe na universidade, mas eu acho isso nojento, tá? Horrível, então fiquem à vontade aí sempre. Sabe, tá falando que tu é tímido, deve ser brincadeira, né? Mas é interessante, eu no ensino fundamental, eu tinha uma crise de pânico toda vez que eu ia apresentar alguma coisa na escola. Eu era a pessoa que ia pra frente e mesmo assim falava baixinho. Não conseguia falar, não conseguia apresentar nada, nunca. Às vezes eu ficava de costas pro quadro. Era bem ridículo. Eu era desse jeito e aí virei professor, pra vocês verem como é a vida, né? Eu era desse jeito. Então é uma questão realmente de ir fazendo isso devagar e tal. Mas aí eu tô abrindo esse espaço para vocês, fiquem à vontade. Não existe pergunta idiota, porque se tu não entendeu uma coisa, é porque tu não entendeu. Então, pra ti, esse não entender não é uma coisa idiota, é uma coisa que tu tá tentando entender, né? Idiota seria se fosse um xingamento e tal. Então, fiquem sempre à vontade, tá? Conta mais uma. Há uma vez jogaram um lixeiro na minha cabeça, no ensino fundamental, na sexta série. Ai, ai. É, pois é. Tá, vamos lá, falei muita besteira. Vamos ver um outro exemplo então. Ai, ai. A autobiografia é coisa de velho, não tem tudo isso de história. Outro exemplo interessante aqui de subconjunto. O conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então ele é subconjunto do conjunto A, ele é subconjunto do conjunto B, subconjunto do conjunto C. Por quê? Isso daqui é uma coisa interessante, talvez vocês achem legal isso daqui que eu vou falar, porque é um tipo de demonstração que existe em matemática que é chamado redução ao absurdo. Vamos supor que eu quero mostrar que isso aqui é mentira, né? Porque eu quero entender por que é verdade. Talvez vocês achem intrigante isso. O conjunto vazio, eu estou dizendo para vocês que ele é subconjunto de qualquer conjunto. Por quê? Porque é impossível que isso seja mentira, tá? É impossível que isso seja mentira. Por quê? Porque se eu tentar
mostrar que isso é mentira, vai dar errado. Boa noite. Certo? Então olha só, como é que eu mostro que um conjunto não está contido em outro? Eu preciso encontrar um elemento dele que não pertença ao outro. Certo? Então como é que eu posso mostrar que o conjunto vazio não está contido em A? Vamos supor que eu quisesse mostrar isso aqui. Então eu teria que encontrar um elemento de X, um elemento X que pertence ao vazio, tal que esse elemento não pertence a A. Só que isso aqui é impossível. É impossível eu encontrar um elemento no vazio. Então, por esse motivo, é impossível que ele não esteja contido em A. Então, como consequência disso, φ não estar contido em A é impossível. E como consequência disso, o contrário disso deve ser verdade. Então, φ deve estar contido em A. E aí, pessoal, que tal esse argumento? Isso é o tipo de argumento em matemática que se chama de redução ao absurdo. A gente quer mostrar que uma coisa é verdadeira, a gente supõe que ela é falsa e mostra que isso leva a uma coisa impossível ou a uma contradição. Tá? Não se preocupe se não deu para entender, mas tem coisas que a gente precisa primeiro ver e não entender, e depois ver de novo e não entender de novo, e aí ver de novo e começar a entender. Certo? Foi só um exemplo, isso aqui, pelo amor de Deus, eu não vou cobrar isso na prova de vocês. Tá? Outro exemplo aqui que a gente poderia dar, o mais simples, é, por exemplo, que A não está contido em B. Por que A não está contido em B? Porque nenhum elemento de A, na verdade, pertence a B. Né? Outro exemplo que a gente poderia dizer aqui, também que A não está contido em E. Apesar de eles terem elementos em comum, o A e o E têm elementos em comum, a gente não pode fazer esse desenho igual a gente fez aqui, ó, com o A todinho dentro do E. Se a gente fizer esse desenho, o A vai estar aqui, o E vai estar bem aqui. Eles vão ter elementos em comum, mas um não vai estar dentro do outro. Porque bem aqui no meio vai ter o 1 e o 2, mas aqui só no A e não estando no B vai ter o 3. E só no E não estando no A vai ter o 5. Então é por esse motivo que o A não pode estar contido em E. Tirando esse exemplo aí do vazio, que é um pouquinho mais complicado, deu para entender, pessoal, esse primeiro e esse terceiro exemplo aí de subconjunto? Hã? Beleza. Então vamos falar sobre a união e a interseção. A união, só fazer uma coisinha. Aqui. Quando nós temos assim dois conjuntos, vamos chamar um de x e vamos chamar o outro de y, maiúsculo, tudo maiúsculo. Quando a gente tem esses dois conjuntos, a união deles, de x e y, que nos livros antigos também poderia ser chamado de reunião, mas eu nunca li isso, raro ler isso num livro. A união de x e y é o conjunto formado por todos os elementos
que pertencem a X ou a Y, e aqui esse X, esse ou, é o que a gente chama do ou inclusivo, ou inclusive. Por quê? Porque ele inclui os elementos que pertencem só a X, os que pertencem só a Y, ou eventualmente aqueles que pertencem aos dois ao mesmo tempo, tá? Então é uma união mesmo, é como se eu pegasse os dois e juntasse mesmo, tá? Então é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a X ou a Y, né? Podendo pertencer só a um ou a ambos ao mesmo tempo. Então a gente escreve isso simbolicamente da seguinte maneira. Engraçado, eu não escrevi aqui. Mas assim, a gente representa dessa forma. X, U, Y, o gigante. Isso daqui representa a união de X e Y. Beleza? Então, resumindo simbolicamente, X união Y é o conjunto formado por todos os elementos X, né? Tal que X pertence ao conjunto X maiúsculo ou X pertence a Y, tá? Não se preocupem com essa expressão aqui, é só por uma questão de da gente ter ela aí. Vamos ver um exemplo agora, usando os conjuntos anteriores. Por exemplo, o que seria A união E? Eu vou pegar todos os elementos de A e todos os elementos de E, sem repetir nenhum. Então, eu vejo que o 1 pertence ao A, ele pertence ao E também. Mas como eu já contabilizei, eu não coloco de novo. Depois tem o 2. O 2 também pertence ao E, mas eu já contabilizei ele uma vez, então eu não posso repetir. E depois tem o 3, que só pertence ao A. E depois tem o 5, que só pertence ao E. Fazendo isso, nós temos aqui todos os elementos que pertencem a A ou a E. Certo? Então na união é bem fácil, é só juntar tudo mesmo, tá? Outro exemplo. Como é que ficaria a união B? Me digam aí. Quais vão ser os elementos de A união B? Tô com uma coceira aqui. Vocês podem falar ou digitar. Quais serão os elementos de A união B? É exatamente como vocês estão falando. Então vai ter 1, 2, 3 que vem do A. Essa daqui é mais fácil porque o A e o B não tem elementos em comum. Então daqui a gente só vai para o B. 5, 7, 8, 9 e 10. Então é isso que vocês disseram mesmo, tá? Essa vai ser a união. Eu não posso nunca esquecer essas chaves aqui. Porque aí eu não vou estar chamando isso de um conjunto. O conjunto tem que ter essas chaves, tá? Beleza. Outro exemplo. A união de qualquer conjunto com o vazio dá o próprio conjunto. Então, por exemplo, se eu pegasse A união vazio, vai dar o próprio A, que é 1, 2 e 3. Por quê? Porque o vazio não tem elementos.
Então os elementos da união vão ser simplesmente os elementos do primeiro conjunto, nesse caso A. Por exemplo, C, união, vazio, união C. Né? Vai ser só os elementos de C, porque o vazio não tem elementos. Então vai ser 1, 2, 5 e 7, que é o próprio C. Beleza, pessoal? Deu para entender mais ou menos aí o que é a união de conjuntos, por enquanto? Ficou alguma dúvida? Por enquanto? Não? Se houver, é só me dizer. Vejamos então sobre a interseção dos conjuntos. Bom, a interseção, na união a gente une e na interseção a gente intersecciona. Que diabo significa isso, né? Significa que, dados dois conjuntos, a gente fala dois, mas eles podem eventualmente ser o mesmo, né? Então, dados dois conjuntos x e y, a interseção entre x e y, que ela é representada por x interseção y, é um u de cabeça para baixo. Né? Então, na união tem esse u aqui assim, e na interseção é esse mesmo u, só que de cabeça para baixo, tá? X interseção y. Né? O que é essa interseção? Ela é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a x e a y ao mesmo tempo. Então, isso simbolicamente a gente poderia representar assim, que x interseção y seria o conjunto de todos os elementos, né, que pertencem a x e que pertencem a y ao mesmo tempo. Certo? Então essa é a interseção. Aí vocês poderiam me perguntar, a gente está falando que a gente vai pegar todos os elementos que pertencem a um e ao outro, mas e se não tiver? Aí se não tiver, a interseção dá o vazio, né? Então, se x e y não possuírem elementos em comum, a interseção é o conjunto vazio. Ou a gente diz também que a interseção é vazia. Né? A gente escreve assim, x interseção y é vazio, tá? Se eles não tiverem elementos em comum. Por exemplo, nos conjuntinhos lá que nós estávamos estudando, vamos ver aqui alguns exemplos. Qual é a interseção entre B e C? Aí eu tenho que procurar por todos os elementos que pertencem a B e que pertencem a C ao mesmo tempo. Me digam lá vocês se vocês conseguem identificar qual seria essa interseção entre B e C. Quais são os elementos que pertencem a B e C ao mesmo tempo? Exatamente. Como vocês estão escrevendo aí, 5 e 7. Então, os únicos elementos que estão ao mesmo tempo em B e C são o 5 e o 7.
tá? Então essa vai ser a interseção entre B e C. A gente poderia ver também qual é a interseção entre A e E. Quais são os elementos que tem em comum entre A e E? Hum? Exatamente como a Thalissa escreveu. Entre A e E tem entre comum somente o 1 e o 2. Ó. É porque o 3 ele só pertence ao A, não está no E. E o 5 só pertence ao E, não está no A. Então a interseção vai ser 1 e 2. Né? Aí, e agora a interseção entre A e B? Qual vai ser? O que vai ser a interseção entre A e B? Bom, como eles não têm elementos em comum, vai recair nesse caso aqui que nós comentamos aqui embaixo. Vai ser o conjunto vazio. Então vai ser isso aqui. Só uma observação, pessoal. Isso daqui é diferente disso daqui, tá? Caraca, dá para escrever isso no teclado? Pô, bacana. Por quê? Porque isso aqui é o conjunto vazio e esse daqui é um conjunto cujo conjunto vazio é um elemento dele. Então são coisas diferentes. Então sempre que der o vazio a gente escreve assim. Só mesmo essa bola cortada. Isso aqui é outra coisa. Se eu botar isso entre chaves já vai ser outra coisa. Tá? Diferente. Só uma observação. Vamos ver só mais um mesmo, só para fechar. Vamos ver a interseção entre B e E. Vamos ver o E, interseção B. Qual vai ser a interseção entre os conjuntos E e B, pessoal? Vai ser o conjunto formado exclusivamente pelo número 5, né? Que é o único elemento que pertence ao E e pertence ao B também. Tá? Só uma curiosidade, esses conjuntos aqui que tem só um elemento a gente chama de conjunto unitário. Então, um conjunto que tem um único elemento a gente chama de conjunto unitário. Tá? Deu para entender mais ou menos, pessoal, até aqui? Olha, nós já falamos bastante coisa, hein? Então, começamos aqui falando o que é um conjunto, uma noção intuitiva, quando é que pertence e não pertence. Né? Vimos alguns exemplos aqui. Depois, falamos da inclusão, quando é que um conjunto está contido em outro e não está. Né? Vimos também alguns exemplos. Depois, a união de conjuntos, quando a gente reúne os conjuntos que pertencem a dois conjuntos diferentes. Né? A gente vai ter a união. Depois vimos a interseção agora, né? Que é o conjunto formado pelos elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Vimos que eventualmente essa interseção pode ser vazia, né? Faz parte da vida a interseção ser vazia, certo? Então, alguma coisa por enquanto? Alguma dúvida por enquanto? Quem que tá falando grego aí? Date. O que seria? Isso, tá. Ah, tá. E tu estuda grego, cara? Sabia não. Ah, tá. Aprendeu isso jogando Deus da Guerra. Já entendi. Tá bom. Então, prosseguindo, então, o nosso próximo passo é discutir o produto cartesiano, né, que isso daí já não estava mais nos meus vídeos, já foi no vídeo daquela professora lá do canal Futura que eu enviei para vocês. Né? Então, o produto cartesiano
Antes de falar o que é produto cartesiano, nós precisamos falar o que é um par ordenado. Cara, quando eu der aula presencial, eu quero um pincel neon igual esse amarelo aqui que eu gostei. Já pensou, ia ser bacana. Par ordenado, o que é um par ordenado? Então, eu vou exigir aqui, exigir não, isso seria loucura. Vou pedir para vocês, sugerir, vamos tentar ser um pouco mais abstratos agora, vamos tentar abstrair um pouco. Às vezes é difícil, mas tentem imaginar dois conjuntos quaisquer, tá? E que sejam não vazios, sem particularizar. Vamos fazer isso. Não. Não. Então vamos fazer isso. Considere dois conjuntos não vazios x e y, tá? Dois conjuntos não vazios. Então, se A é um elemento de x e B é um elemento de y, então o par ordenado que nós vamos representar assim, A, vírgula B separado por uma vírgula entre parênteses, não entre chaves, entre parênteses, isso daqui é o par ordenado, né? É uma maneira de definir ordem. De tal modo que A é o primeiro e B é o segundo. Olha só como é simples o conceito de par ordenado. O par ordenado é simplesmente um ente matemático que ele me diz que esse A é o primeiro elemento e B é o segundo elemento, onde esse A vem do conjunto X e esse B vem do conjunto Y. Não é simples, pessoal. A gente simplesmente pega um elemento do X e um elemento do Y e a gente coloca um adesivo no A e diz, tu vai ser o primeiro, coloca um adesivo no B e diz, tu vai ser o segundo. Por quê? Porque eu quero construir um par ordenado desse jeito, simplesmente, certo? Então, por exemplo, se o conjunto X fosse 1, 3, 7, π, e o conjunto Y fosse menos 1/3, 2, 10, todas essas coisas aqui são pares ordenados, ó. Eu posso dizer, posso pegar um elemento do X, que é o 1, e outro elemento do Y, que é o menos 1/3, e aí eu vou ter um par ordenado, né? Então esse aqui seria um par ordenado em que o 1 pertence ao X e o menos 1/3 pertence ao Y, tá? Ai, ai. E a gente poderia montar um monte de pares ordenados com essa propriedade, né? Quando nós consideramos todos esses pares ordenados, nós temos o produto cartesiano. Então, o produto cartesiano é o conjunto
é o seguinte. Não, vamos devagar que é melhor. Tá, então a gente definiu o que é par ordenado. O produto cartesiano é o seguinte, né? Dados dois conjuntos, mesma situação do slide anterior, x e y, não vazios, o produto cartesiano que nós vamos representar assim, ó, x, sinto muito por ter usado a letra x, mas aqui no meio a gente vai botar uma cruz, que parece um x, eu sei, mas é uma cruzinha, y, tá? Esse aqui é o produto cartesiano de x, entre x e y, é, por definição, o conjunto de todos os pares ordenados da forma AB, onde A é um elemento do x e B é um elemento do y. Então eu vou repetir. O produto cartesiano, x cartesiano y, é assim que a gente lê isso aqui, x cartesiano y, é um conjunto que a gente vai obter a partir dos conjuntos x e y, que vai ser formado por todos os pares ordenados, em que o primeiro elemento vem do primeiro conjunto e o segundo elemento vem do segundo conjunto, tá? Então a gente poderia escrever isso simbolicamente assim: x cartesiano y é o conjunto de todos os pares ordenados AB, onde o A vem do x e o B vem do y. Deu para entender mais ou menos isso aí, pessoal? Hã? Por enquanto, vejamos um exemplo. Estou orgulhoso do desenho que eu fiz aqui no PowerPoint. Vejamos um exemplo. Vamos supor que o conjunto X é um conjunto numérico. Vamos pensar só nos conjuntos numéricos. Então, x igual a 2, 4 e 6. E vamos supor que y é o conjunto formado pelos números 1 e 4. Feito no Paint. E onde aqui no eixo horizontal a gente vai botar o conjunto x e no eixo vertical o conjunto y. O que vai ser esse produto cartesiano? Deixa eu ver se fica bom. Dá pra ver. Então esse produto cartesiano, o que vai ser? Vou mostrar aqui para vocês. O produto cartesiano, ele vai ser esse x cartesiano y. Como é que a gente representa? A gente abre aqui as chaves e coloca todas as possibilidades de pares ordenados isso daqui eu fiz usando aquelas ferramentas de inserir lá do PowerPoint mesmo, não foi usando a mesa digitalizadora. Enfim, o produto cartesiano vai ser então todos os pares ordenados, onde o primeiro elemento vem do x e o segundo vem do y. Então como é que a gente faz isso, pessoal? É assim, eu pego esse primeiro elemento do x, que é o 2, e aí eu vejo todas as possibilidades que eu posso colocar aqui na segunda entrada que vem do y, tá?
Então o 2 vem do x, e o 4 e o 1 vem do y, certo? Esse 1 vem do y aqui. Acho que não vai dar certo misturar essas cores. 2 e 1. Depois eu pego o 2 do x e o 4 do y. Então eu vou ter outro par ordenado, 2 e 4. Então eu já vi todas as possibilidades de pares ordenados que começam com o 2, que vem do x, né? Agora a gente vai para o 4 do x aqui. Então, como ele vem do x, ele é o primeiro elemento. Depois a gente vê todas as possibilidades do y. Então é y igual a 1, y igual a 4. Então vai ficar 4 e 1, vai ser um par ordenado. Depois 4 e 4. Então a gente já foi o 2, já foi o 4, falta o 6 agora. Então vai ter um par ordenado que começa com o 6 e que o y dele vai ser 1 e o par ordenado que começa com 6 e o y dele vai ser 4. Esses são todos os pares ordenados. E olha que interessante, o x ele tem 3 elementos, o y tem 2 elementos. Se a gente multiplica 3 vezes 2 dá 6, né? Então o produto cartesiano ele tem exatamente 6 elementos, se vocês contarem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como é que a gente representa esses pontos aqui no gráfico? Vamos ver. Então o x, se a gente representar o x no eixo x, a gente vai ter aqui 2, né? Está no x. O 4 também está no x aqui. E o 6, que também está no x, né? Já no eixo y, se a gente representar, o y ele só tem o 1, que está bem aqui, e o 4, que está bem aqui em cima. Então o produto cartesiano, pessoal, talvez fique mais fácil de entender agora usando o gráfico, né? O produto cartesiano vai ser simplesmente esses pontos que interseccionam aí, esses pontos que eu marquei. Então vai ser 2 e 1, vai formar esse ponto bem aqui. X igual a 2, y igual a 1, certo? Depois, 2 e 4, então vai ser x igual a 2, y igual a 4, bem aqui. Depois, x igual a 4, y igual a 1, então vai ser esse ponto bem aqui. 4 e 1. Depois, x igual a 4, y igual a 4, vai ser esse ponto bem aqui. Ponto de coordenadas 4 e 4. Depois, x igual a 6, y igual a 1, vai ser o encontro desse com esse. Então vai ficar bem aqui. Esse é o ponto 6 e 1. Depois, 6 e 4. Então vai ser x igual a 6, y igual a 4, desse ponto bem aqui. Esses pontos aqui, o conjunto formado por esses 6 pontos, o conjunto desses 6 pontos é o produto cartesiano, tá? X cartesiano Y. Deu para entender, pessoal, esse desenho? Maravilhoso. Obrigado. E o desenho? Piada de tiozão, né? Porra, não. Professor, o desenho tá muito bom, só não me faça desenhar também. Ah, tá. Tá tão bonitinho, ficou bem organizado. Ah, obrigado. Me esforcei muito. E aí eu deixei um exercício aqui para vocês, então. Tá? Então, dados esses conjuntos aqui. X, vamos dizer que o x seja 2, 3 e 5. E que o y seja 1, 2 e 4. Então, determine esse produto cartesiano, x cartesiano y, e represente no gráfico. Certo?
É um exercício. Eu não sei se eu vou pedir algo assim na prova, mas às vezes a gente não tem que pensar muito na prova. A gente tem que pensar um pouquinho em aprender umas coisas que não vão cair na prova também. Porque elas fazem a gente entender o que vai cair na prova. Certo? Então, é isso, pessoal. O conceito de produto cartesiano é mais ou menos esse. Vocês são demais. E deixei esse exercício aí. Alguma dúvida, pessoal, de como fazer esse exercício? Alguma dúvida por enquanto, antes de fazer? Que eu possa responder? Não. Se houver, é só dizer. Isso que eu apresentei para vocês foi uma revisão que talvez para muita gente não tenha sido uma revisão, né? Porque às vezes a gente revisa coisas que a gente nunca tinha visto. E muitas vezes não é culpa nossa, porque a gente não teve oportunidade mesmo, né? Então por isso eu quis incluir tudo isso. Mas agora a gente vai entrar numa outra questão, que é uma continuação natural disso que a gente discutiu até agora, mas que tem um certo salto, né? Entre isso que a gente estava falando, que eu vou falar agora, tem um certo salto que eu vou ter que fazer, senão a gente não termina a disciplina nunca, certo? Que nós vamos discutir os conjuntos numéricos, tá? O que nós revisamos hoje, nós estávamos falando de uma maneira genérica sobre os conjuntos e eu usei como exemplos alguns conjuntos numéricos, tá? Mas alguns conjuntos numéricos são mais importantes que outros e agora nós vamos discutir alguns dos mais importantes, né? Que são justamente os conjuntos de números naturais e inteiros. E depois nós vamos discutir os números racionais. E depois o conjunto dos números reais. Né? Bom, esses são conjuntos numéricos. Então são exemplos de conjuntos, mas que são muito importantes. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Conjunto dos números naturais é representado por essa letra N diferentona aqui. Só para vocês terem uma referência melhor, deixa eu botar aqui o símbolo do... Não sei se vai dar certo isso, vamos ver. Deu. Seria esse símbolo aqui, mas ele pode ser escrito de outra forma. Tá? Pode ser escrito também dessa forma que eu escrevi aqui. Então tem essa daí, que é assim, que é um pouquinho mais difícil de fazer na mão, mais fácil no computador. Então a gente faz desse jeito aqui. Esse N com essa barra dupla aqui do lado, né? O conjunto dos números naturais, ele é formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e seus sucessores assim infinitamente, tá? A gente vai usar essa convenção de que o zero não faz parte, tá? Então a gente não vai incluir o zero aqui. Por quê? Porque nós queremos usar o conjunto dos números naturais para contar. E se a gente começar a contar do zero, vai estar errado, né? Se a gente for contar os dedos da mão e começar do zero,
vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. Então a gente tem 4 dedos na mão, não vai dar certo. Então, para que o conjunto dos números naturais seja usado para contar, a gente começa do 1. 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Isso é uma convenção, é uma bobagem, não se preocupem com isso, né? Não tem nada de incrível nisso, tá? Então, o conjunto dos números naturais, n, é definido dessa forma aí. Depois, o conjunto dos números inteiros, ele é introduzido porque com os naturais a gente não pode fazer qualquer subtração. Então, por exemplo, nos naturais, em n, essa equação aqui tem solução, né? Que é x igual a 2. Porém, essa equação aqui, x mais 5 igual a 3, não tem solução. Isso em n, né? Então, para resolver esse tipo de problema, a gente precisa criar, definir, né, um novo conjunto de números, que é o conjunto dos números inteiros, que inclui os negativos e o zero. Que é representado por essa letra Z, que é esse Z é em homenagem a um matemático chamado Zermelo. Sim, todas as aulas estarão disponíveis, tá? Em homenagem a um matemático chamado Zermelo, que foi um dos criadores da teoria dos conjuntos. Ele tem uma formulação da teoria dos conjuntos. É um nome em comum, Ernst Zermelo aqui. Nascido em Berlim, esse cara, tá? Em homenagem a ele, que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Esse cara aí. Nunca tinha visto a foto dele, tá? Mas é esse cara, beleza? Pois é. E os criadores sempre são muito mais do que a gente pensa, né? Inclusive tem muitas mulheres que foram apagadas da história, mas que contribuíram muito. E aos poucos a pesquisa vai trazendo também, né? Enfim. Tá, então o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, ele é formado pelos números negativos infinitos, né? Pelo número zero e pelos números naturais. Então esse é o conjunto dos números inteiros, beleza? Tá. Depois tem o conjunto dos números racionais, que é representado por uma letra Q, também estilosa, para diferenciar das outras, né? E o que é o conjunto dos números racionais? Ele vem de uma necessidade que é, por exemplo, o seguinte. Em Z, o que eu quero dizer em Z? Quer dizer que usando apenas números inteiros, tem solução a equação, essa equação aqui, ó, x vezes 2 igual a 10, ela tem solução, né? E a solução é x igual a 5. Porém, usando apenas números inteiros, é impossível resolver uma equação tão simples quanto essa, x vezes 2 igual a 9. Essa equação é, sim, que vem de conjunto, exatamente. No meu livro de matemática da sexta série está dizendo quem é homenageado por esse Q aí, mas eu já esqueci quem é. Não é de conjunto. Conjunto, no caso, seria com C. Então, para resolver esse tipo de problema, que o conjunto dos números inteiros não é capaz de resolver, nós definimos as frações. Tá? O que é uma fração?
Uma fração é um par ordenado, na verdade. Uma fração, na verdade, é um par ordenado, mas que a gente representa dessa forma aqui, com o primeiro em cima do segundo, né? Onde ambos são inteiros, ou seja, onde P é um número inteiro, Q também é um número inteiro, mas como a gente não define divisão por zero, a gente tem que exigir que o Q seja diferente de zero. Isso são as frações. Tá? Então, exemplos de números que são frações. Meio, menos meio, 0, 2. Por que o zero é uma fração? Porque eu posso dividir o zero por qualquer número. 0 dividido por 3 é uma fração. Então, qualquer número inteiro vai ser também uma fração. O 2 vai ser, porque eu posso dividir ele por 1. Eu posso dizer também que o 2 é igual a 4 sobre 2, ou que ele é igual a 50 dividido por 25, né? Tem várias maneiras de representar os números inteiros por frações, tá? E assim por diante, né? Números que não são frações a gente vai discutir daqui a pouco. E o conjunto dos números racionais é o conjunto de todas as frações. É o conjunto de todas as frações. Tá? Então, Q é o conjunto de todas as frações P sobre Q, onde P é um número inteiro, Q também, mas com a exigência adicional de que o denominador não pode ser zero. Beleza? Então esse é o conjunto dos números racionais. É esse aqui. Certo, turma? Então isso é uma revisão sobre o que são números naturais, inteiros e números racionais. Tá? Agora que vem a parte mais divertida de todas. Que é o recreio, não, brincadeira. A parte mais divertida aqui são os números reais, tá? Que ele é representado por esse símbolo aqui. Conjunto de números reais, que é representado por esse símbolo aí em cima, mas que como a nossa mão não é um processador gráfico, a gente escreve desse jeito aqui, conjunto de números reais, tá? Desse jeito aqui, né? Vamos devagar, né? A história é o seguinte, deixa eu ver só o que eu escrevi aqui. Tá? A gente está motivando aqui a criação dos números de acordo com a capacidade de resolver equações. Isso é uma abordagem. Não é a única possível, mas é uma, né? Então nós vimos, por exemplo, que os números naturais não são capazes de resolver uma equação tão simples quanto essa aqui, x mais 5 igual a 3. Né? Que nós sabemos que nos números inteiros ela tem solução e a solução é menos 2. Esse número aqui é um número inteiro x que satisfaz essa equação, certo? Bom, depois a gente introduz as frações e com as frações a gente pode encontrar uma fração que resolve essa equação aqui que os inteiros não são capazes de resolver, que seria a fração x igual a 9 sobre 2, que notação decimal seria 4,5, né? É uma fração que resolve esse problema que os inteiros não são capazes de resolver. Beleza? Da mesma forma, o conjunto dos números racionais não é capaz de resolver
todas as equações, tá? Então, no conjunto dos números racionais, ou seja, usando frações, é possível resolver a equação, por exemplo, x² igual a 121. É possível resolver. Qual é a solução? Né? A solução é, na verdade, são duas. X pode ser mais 11 ou menos 11. Aí, para escrever as duas de uma vez, a gente junta o mais com o menos aqui. Não sei se vocês já viram isso. É só para dizer que são duas possibilidades. Pode ser mais 11, menos 11. Então, usando os racionais, não só a gente resolve essa equação, como a gente dá duas soluções ainda, né? Certo? Porém, entretanto, mas não é possível resolver a equação, uma equação tão simples quanto essa. x² igual a 2. Não é possível resolver essa equação usando apenas números racionais. Ou seja, não existe uma fração p sobre q que seja um elemento dos números racionais cujo quadrado seja 2, que seria o tal do x, né? Isso não existe, né? E por que eu estou colocando esse exemplo? Porque esse exemplo ele tem uma importância histórica. Diz a lenda que lá na escola pitagórica, né, que era uma escola de filosofia, matemática, música e misticismo da Grécia Antiga, lá na escola pitagórica, eles perceberam o seguinte, que traduzindo para a linguagem moderna, se a gente tiver um quadrado, vamos supor, qual é o quadrado mais simples que existe? É aquele cujo lado é 1, né? Puta merda. O lado é 1. Quanto vai medir a diagonal desse quadrado? Vamos chamar ela de D. Como é que a gente calcula isso? Bom, bem aqui embaixo a gente tem um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo, em que aqui mede 1, e a diagonal mede D, que a gente não sabe quanto é. Os pitagóricos, obviamente, conheciam o teorema de Pitágoras, né? Então, traduzindo para a nossa linguagem hoje, que é algébrica, simbólica, a gente pode dizer que o quadrado da hipotenusa, que é D, vamos chamar assim D mesmo, é igual ao quadrado do primeiro cateto mais o quadrado do segundo. Só que 1 ao quadrado é 1, então isso dá 2. Ou seja, a diagonal do quadrado ela tem que ser um número cujo quadrado é 2. E a gente poderia escrever isso, usando a linguagem de hoje, como sendo a raiz quadrada de 2. Então, isso lá para os pitagóricos foi uma tragédia, porque eles não admitiam que existissem números que não fossem frações. Para eles, tudo era número porque tudo era fração, né? Então, como assim eu não posso escrever uma fração que representa a divisão entre a diagonal e o lado do quadrado? E diz a lenda que o cara que demonstrou que esse número aí não podia ser uma fração, ou seja, que a raiz quadrada de 2 era irracional, diz a lenda que o cara que descobriu isso, o Pitágoras mandou afogar ele no rio e assim ele foi brutalmente assassinado por ter discordado do misticismo lá da escola do Pitágoras.
Mas isso é uma lenda, né? Ou seja, é uma fofoca. Não devia estar fazendo uma fofoca de 2500 anos. A propagação de erro que deve ter nessa história deve ser gigante. Resumindo, turma, existem números que não são frações. E para resolver uma equação tão simples quanto essa, x² igual a 2, a gente precisa de números que não são frações. E esses números são chamados de números irracionais. Então, raiz de 2 é um exemplo de número irracional. Mas o pior não é isso. O pior é que esse número ele representa uma coisa que existe. Tá? Então, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas esse número, essa raiz de 2 representa um tamanho que existe. Se eu construir um quadrado e o lado tiver 1, com certeza a diagonal vai medir raiz de 2. Tá? Então esse número que é chamado de irracional, ele representa um tamanho, e esse tamanho existe no mundo real. Tá? Pois é, durma-se com um barulho desse, né? Então é preciso ir além dos racionais para que a gente possa medir coisas. Tá? Para que a gente possa simplesmente medir coisas, a gente precisa ir além dos números racionais. Tá? Então o que isso significa? Significa que se a gente tiver aqui uma reta, e se a gente marcar aqui o 0, aqui o 1, o 2, menos 1, menos 2, e ela continuar infinitamente para a esquerda e infinitamente para a direita. Interessante, mas eu não entendi. Pois é, que pena, eu tentei. Então, se a gente marcar aqui 0, menos 1, menos 2, todos os inteiros, se a gente marcar todas as frações, ainda vai ter um buraco na reta, que vai ser, por exemplo, bem aqui, a raiz quadrada de 2, que não vai ser um número racional. Tá? Então, para preencher toda a reta, o conjunto dos números racionais ou seja, Q, que é conjunto das frações, não é suficiente. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que completar esses buracos, tá? Então existe um procedimento que eu não vou fazer, mas ele existe um processo chamado completamento da reta, que permite preencher essa reta. Completamente, mas eu não vou escrever completamente para não ser redundante. E basicamente esse processo significa definir os números irracionais. Então, talvez seja estranho para vocês eu estar falando isso, né? Porque eu não estou fazendo, e aí parece distante, por parecer distante, parece difícil de entender. Mas é só vocês imaginarem o processo. Imagine que aqui tem todas as frações já marcadas. As frações deixaram buracos, por exemplo, raiz de 2 é um buraco, né? Enfim. Raiz de 5, que vai ser 2 e alguma coisa também, vai ser outro buraco, né? Também não pertence aos racionais. Assim por diante, vai ter infinitos buracos aqui. Quando a gente preenche todos eles, o que a gente vai ter é a reta. Tá? Então, no final desse processo de completamento, temos o conjunto dos números reais.
tá? Que é o tal do R. Então, o que é esse conjunto? Ele é o conjunto capaz de medir qualquer distância na reta, que é a união dos racionais unido com os irracionais. Certo? Então, o conjunto dos números reais nada mais é do que as frações junto com os buracos que as frações deixaram na reta, que são os números irracionais. Tá? E exemplos de números irracionais. Já vamos concluir, mas só preciso de mais esse slide aqui e a gente conclui. Então, os números que estão faltando, entre aspas, os números que estão, entre aspas, faltando no conjunto das frações, né, são justamente os números irracionais. Exemplos que vocês já devem ter visto muitas vezes, né? O E, que é aproximadamente 2,71, o π, que é aproximadamente 3,14, a raiz de 2, que é aproximadamente 1,41, segundo a minha cola, e assim por diante. Mas uma coisa que eu não sei se vocês já pararam para pensar é que, por exemplo, 1 mais E também é irracional. 2 mais E também é irracional. 3 mais E e assim por diante. Por quê? Porque a soma de frações é uma fração. Então, se esse número fosse uma fração, quando eu somasse com 1, menos 1 também seria. Só que esse número seria E, então E seria racional. Então não pode ser, por esse motivo, qualquer inteiro que eu somar com E vai ser irracional. Se eu somar meio com E também vai ser irracional, e assim por diante. Da mesma forma, se eu multiplicar por E qualquer número, por exemplo, menos E, 3E, 5E, então cada processo desse vai dar uma sequência infinita de números irracionais. Mesma coisa eu poderia fazer com π. 1 mais π, 2 mais π, 3 mais π. Tudo isso são exemplos de números irracionais. Então, na verdade, a gente pode criar infinitas sequências de números irracionais se a gente quiser. Por exemplo, 2π, 3π, menos 7π e assim por diante. Tá? Mesma coisa para o raiz de 2, 1 mais raiz de 2, 2 mais raiz de 2, isso é tudo irracional. Tá? Agora imagina que tem raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7. E eu posso somar também, então, enfim, infinitas sequências. Não adianta a gente tentar enumerar, porque é impossível enumerar esses números. Escrever uma sequência que dê todos eles, é impossível de enumerar. Tá? Então, juntando racionais com irracionais, a gente tem a reta. Conclusão. R, que é o conjunto dos números reais, que é a união dos racionais com os irracionais, né, é a melhor maneira de representar uma reta. É a melhor maneira de representar algebricamente o objeto geométrico que é a reta. Tá? Então a reta é um objeto geométrico. O conjunto dos números reais é o conjunto, portanto, é um ente algébrico que representa esse ente geométrico que é a reta. Então, se vocês quiserem pensar, R é igual a reta. Tá? Ou seja, o conjunto dos números reais nada mais é do que uma reta, em que cada ponto representa um número real e, inversamente, cada número real pode ser representado por um ponto.
Então, às vezes a gente fala em reta real, por esse motivo. Tá? Então, se vocês quiserem representar um ponto numa reta, tem que usar o conjunto dos números reais. Essa é a lição. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Tem alguma dúvida que vocês queiram falar que eu possa responder aqui? Sei que a gente já passou 1 minuto do tempo, mas ainda posso tentar responder alguma coisa. Tá bom. Então isso daqui é uma revisão daqueles vídeos que eu mandei para vocês, mas nós ainda não cobrimos tudo, porque ainda está faltando esse último tópico, que é sobre operações, né? E isso nós vamos ver na quinta-feira. Só vai ter dúvida na prova. Beleza. É assim que é bom mesmo. Não tem nada melhor do que responder 40 conversas ao mesmo tempo no WhatsApp. Isso é maravilhoso. Tô brincando. Vocês podem perguntar tudo sempre, tá? Eu entendo que é difícil pegar um assunto desse. E quando eu falo assim, vocês têm dúvida? Sim, tenho muitas, mas por onde eu começo, né? Mas enfim, a gente pode começar por algum lugar. A gente pode esclarecer tudo. Fique à vontade. Se não se sentir à vontade de falar agora também, tudo bem. Mas se tiver, tô aqui. Literalmente tem um grilo aqui do lado fazendo cri, 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 cri. Deixa ele cantando um pouco. Tá. Então na próxima nós vamos discutir as operações. Isso daqui é para preparar, na verdade é como se a gente tivesse com duas ruas que vão se cruzar aqui e vai ser o nosso caminho daqui por diante. Então a gente teve o caminho da primeira avaliação, aí na aula de hoje, na próxima, a gente está trilhando um outro caminho e depois eles vão se unir finalmente. Então, com mais do que a gente vai discutir na próxima aula, nós vamos reunir isso com o que nós já discutimos sobre vetores. E aí nós vamos entender o conjunto de todos os vetores, né? Que vai ser um produto cartesiano e no qual nós vamos fazer operações algébricas. Então a gente vai reunir isso tudo. E aí a minha sugestão é vocês reverem essa aula, se possível, refazer os exercícios e eu acho que isso já vai ser bastante. Ok? Então já falei demais, vocês querem ir embora?